E se eu dissesse para você agora, quanto menos autoral você for, maior é a tua chance de sucesso dentro da fotografia profissional? Você deve estar pensando, o Bagnola fumou um daquele da Bahia, né? Quem me dera, quem me dera. Mas não é o caso. O que eu vou falar para você hoje nesse vídeo é a pura verdade. Se você é do partido político da fotografia, esse vídeo vai te ajudar muito. Beleza? Então vamos que vamos, porque hoje são muitos assuntos. Então, independente de ideologia política, a gente está aqui para analisar a ideologia de mercado. You like women? Yes. How's it going? Good. You ever met a gay person before? I might have walked by some. I wouldn't know. Probably walked by some. Hi, I'm Caitlin. Hi. You look nervous. I'm always nervous. Why? I'm a pretty nervous guy. This is Katie. Hi, nice to meet you. Why did you ever think it was a sin? Well, because it says so in the Bible. It says that in the Bible, and then it also says that you should stone a virgin who's not a virgin on their wedding night. Do we do that anymore? No. No. So we're making headway, progress. right? Yeah, exactly. So which one of you is gay? Right here. You seem like a cool guy. I think your whole sex thing's kind of gross. I think your whole sex thing is kind of gross. Fair enough. I mean, I've had those thoughts all my life, That's true. right? You're so pretty to be gay. I feel like gay men have more sex than straight men. I don't know, I've been with my boyfriend for 10 years and I've never had sex with anybody else. Well, I play the banjo. That's cute. I don't have a natural response to that. If you didn't know, would you think I was gay? Yeah. You knew? Oh, yeah. Really? Of course. I mean, look at you. You're gorgeous. Just go for it. If you're good. Oh yeah, there we go. Oh. Oh. It's okay, right? Oh. Oh, you're easy to hug. Yeah. Together. Okay. Yeah. Okay. Okay. Bring it in for a hug. Give me a bro hug. Okay. You kind of remind me of my husband. You know that? Yeah. You're still normal. You're still normal. Same people just hugging. A, B, C, D, E, F. Olá, amigo da EFO! Isso que eu falei para você foi o lá, beleza? Ó, O, L e A, tá bom? Só falei um olá. Calma, 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 calma! O que eu tô tentando trazer para você nesse vídeo de hoje é uma informação que vai valer ouro. Se o teu filho chegasse hoje e falasse assim, né, na época de tomar, né, as decisões profissionais, falar, eu quero ser artista. A primeira coisa que você fala, não, primeiro você vai fazer uma faculdade. Você, como pai, a primeira coisa que sente não é um aperto no coração, como ser artista fosse um sinônimo de, vai ter a vida zoada, entendeu? Ser artista não dá dinheiro, tem sempre essa confusão. Porque ser artista é vantajoso, mas não ser artista em algumas situações, principalmente na fotografia, podem ser até mais vantajosas. E nesse vídeo eu vou mostrar para você alguns exemplos que vão elucidar, que vão clarear essa dúvida. Porque dentro do YouTube, dentro das redes sociais, existem armadilhas que confundem, que misturam uma coisa com a outra.
E pode ter absoluta certeza que no final você vai saber se você quer ser autoral, se você quer ser artístico ou se você quer ser um profissional bem-sucedido. Porque dependendo daquilo que você escolher, existem regras. Porque você tem uma demanda que é do mercado, é de fora para dentro, que você tem que interpretar artisticamente, mas não de uma forma autoral. Porque se você tiver uma visão autoral, você não consegue nem aceitar aquilo que o cliente pede. Você faz a tua e isso pode causar um prejuízo financeiro, porque ninguém vai comprar aquilo, porque vai detestar trabalhar com você. Porque é sempre você, você, você. Percebe? E esse vídeo é inspirado naquilo que eu sei, né, por experiência própria, por erros que eu cometi, no sentido de pensar exatamente dessa maneira, querer ser artista, enfim. E na verdade, eu cheguei à conclusão, depois de muitos anos de profissão, de que quanto menos artista você tentar ser, maior é a tua chance de dar certo como fotógrafo profissional. Então vamos seguir aí com o vídeo que eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá. Então, assim, deixa eu só atualizar um pouco o que vai acontecer nesse mês de novembro, vamos colocar assim. Eu tenho uma cirurgia marcada para o dia 9. Eu estava adiando um pouco, mas chegou num momento em que realmente o meu médico falou assim, vamos operar e eu vou ter que ficar em repouso, não absoluto, mas quase isso, durante um período mínimo de 30 dias. Depois eu vou retomando as coisas, então não vou poder mais fazer academia, não vou poder fazer um monte de coisas. Então o que eu fiz? Eu estou um pouco afastado do canal para encher o caixa, para ir atrás de novos nichos, enfrentando aquilo que você está enfrentando aí. E com qual equipamento? Com a 6D e com a 20D. Então, e com o fotômetro, óbvio. Eu fiz um novo trabalho para uma cliente que foi a coordenadora de todo o trabalho que eu fiz para o The Yatman, que para quem conhece, é um hotel tipo do grupo Fladgate, que tem muitas marcas de vinho, tem projetos de milhões de dólares, de euros nesse caso, que é o projeto Wall aqui, enfim, é um grupo gigantesco. E que foi o primeiro chefe Michelin que eu fotografei, que é o chefe Ricardo Costa. Então para mim, assim como vários trabalhos que eu fiz em São Paulo, que abriram muitas portas, esse é um deles. Acho que até o maior trabalho que eu já fiz aqui, nesses 16 anos que eu tô... Só um instantinho aqui que minha mulher tá chamando, aguenta aí, a gente já fala. Tá bom, patroa. Beijinho. Beijo, tchau. Eu vou aproveitar esse momento para dizer para você uma coisa que é muito importante também para o teu sucesso como empresário. A minha mulher é quem toma conta do caixa. Quero comprar uma coisa que é de cozinha, que eu quero experimentar, enfim. E aí eu posso, obviamente, chegar lá na minha conta e gastar sem avisar. Mas desde 2010, que quem faz o financeiro aqui na minha empresa, e a minha empresa é pequenininha, é tão pequenininha quanto a tua, é a minha mulher. Então eu tenho um caixinha de 20 euros, que eu, sei lá, vou tomar um café, um almoço, 20 euros aqui você almoça muito bem. Então esse é um acordo, e a partir do momento que ela assumiu essa função dentro dessa empresa, as coisas ficaram super bem organizadas. Porque eu sou bom para quê? Para vender, para buscar novos mercados, para atender cliente, para produção fotográfica. Percebe? A minha esposa tem muito mais arte, muito mais talento para organizar tudo em planilha de Excel. Sabe, chega no final do mês, cara, até ela me dá bronca se eu não trago uma fatura, uma nota fiscal de um café.
Porque ela faz isso e gosta disso. Ela gosta, como toda mulher, ela gosta de sentir um ambiente seguro financeiramente. E no final ou no começo de cada mês, o que a gente faz? Faz uma reunião para saber qual é o objetivo. Então, eu quero comprar algumas coisas, ela fala para mim, olha, compra isso tal dia, dá para ser? Como ela fez agora, eu falei, espera eu chegar em casa, que eu vejo se você paga no cartão, ou se você paga em débito direto, enfim. E eu falei, ok. Então essa organização é que vai fazer você dar certo. Então ela toma conta de tudo. E todos os mentorandos que eu tenho, inclusive o próprio Marlos, que vai começar, sei lá, em breve, eu chamei a esposa dele, a Shell, queria mandar um abraço grande, porque eles se dão muito bem. Eles têm você nota que é um casamento muito feliz, sabe? Quando eu falei sobre isso, que eu queria conhecer a esposa dele, para a gente conversar e organizar isso como empresa, ele chamou a esposa de meu alicerce, entendeu? Então é um apaixonado, é um cara que tem um casamento muito feliz, tem uma filha linda, sabe? E a gente já está criando um modelo de negócio. Então eu resolvi abrir esse parênteses aproveitando esse telefonema, né? Porque eu acelerei, mas o que eu falei para ela, assim, eu quero comprar uns utensílios de cozinha, porque aproveitar que eu vou ficar tipo de repouso e estudar um pouco mais de culinária, fazer umas experiências tal, e ir fotografando e fazer às vezes uns tutoriais, sabe, com coisas que eu faço, porque a cultura dentro da gastronomia, ela é muito importante. Eu tenho que entender de cozinha para chegar na frente de um chefe e, mostrar que eu não sou um pangaré, entendeu? Então, fecho parênteses só para você, enfim, fica essa dica aí. E essa cliente que eu estava contando, que foi a coordenadora desse outro trabalho do Michelin, do The Etman, ela é uma artista, ela é uma escritora. Ela, sabe, ela é focada no storytelling. Então, se eu sou um artista antes de fotógrafo, eu começo a entrar em confronto, começa a virar uma discussão artística, quando na verdade eu só estou ali para fazer o que ela quer. De uma forma artística, sim, e é muito legal, porque durante o trabalho do livro, eu notei isso nela, que ela é uma artista, entendeu? Que estava coordenando. Então, em alguns momentos, eu dava a câmera para ela, ajustava a luz, coisa que ela não sabia fazer, e deixava. Cara, tem fotos do livro que ela fez, entendeu? E a gente até conversou sobre isso. E esse novo trabalho é para um nicho que eu nunca trabalhei, que é o nicho do desporto de escalada, indoor e também outdoor. Nesse caso, é para uma empresa que chama Muros, de um casal de venezuelanos que veio para cá e investiu, criou isso. Então é um ambiente muito legal. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Esse mês a gente vai ter bastante tempo. Então, quando eu entrei, eu falei, cara, como é que eu sou feliz porque tenho fotômetro? Porque eu dei um rolê pelo lugar com fotômetro, em modo luz natural, e eu ia passando e ele ia me dando a diferença de EV, que é uma coisa que você pode configurar, entre uma parte e outra desse espaço. Então, eu ia passando e falava, pô, aqui tá mais escuro. Então eu chegava lá, jogava um flashzinho escondido, rebatido numa parede. Quando eu clicava, aquele EV, né, que estava numa escala mais baixa, aquele EV subia e estava tudo na mesma zona. E eu não podia deixar de falar da lente que eu escolhi. Eu tenho uma 1740, é uma lente série L, é uma lente maravilhosa, ela é 4, né, teoricamente, segundo aí os entendidos, né, os grandes gênios, uma lente escura, que, não tem absolutamente nada de escuro. Escuro é esse tipo de pensamento. E eu escolhi a 1740 porque como existia a necessidade de mostrar a coleção feminina e masculina, e, os planos às vezes estavam muito afastados, então eu misturei essa vantagem, né, que essa 1740 tem de ser grande angular.
Olha, e aqui eu queria fazer uma pequena pausa para mostrar para você aquilo que eu falei de distância hiperfocal, enfim, eu não vou ficar complicando, mas eu acho que você poderia fazer uma pesquisa. Você vai ver que esta lente aqui que eu escolhi, que é uma 1740, que teoricamente, segundo alguns dizem aí, não é uma lente de fotografar pessoas também, né? No caso eu fiz esse vídeo aqui onde eu abordo a 55-250, que, né, que há aí enfim, uma confusão que para mim, enfim, está muito bem explicado no vídeo, que é lente de fotografar pessoas. Existe isso? Então, se você tiver interesse, vai no vídeo que vai ficar tudo super esclarecido. Nesse caso, eu vou mostrar para você que eu usei uma 1740, que é uma lente totalmente de arquitetura, né? É uma ultra grande angular com 17 milímetros e vai até 40. Então, é uma lente para arquitetura ou é uma lente para pessoas? Não tem isso. Mas, na verdade, eu venho aqui simplificar e mostrar para você na prática o que é. Eu tinha que fazer focagem em 2 planos muito distantes. Então, a profundidade de campo relativa desta lente é muito diferente de uma outra se eu pegar, sei lá, uma 55-250. Ao invés de trabalhar com a 1740, de acordo com a distância focal, eu tenho, quanto mais angular, né, for o meu enquadramento, a escolha da distância focal, maior é aquilo que eu foco em relação a outra lente. Então, por exemplo, se eu tenho uma 40, certo? E tenho uma 17, a profundidade de campo relativa numa mesma abertura, na 17 é muito maior. É o que acontece, por exemplo, nas câmeras de ação, na GoPro, enfim, né, nas câmeras. Meu, é tudo focado. Aquilo ali é 180 graus praticamente. Então, uma distância focal muito baixinha em relação àquilo que é o normal, entre aspas, que a gente usa no mercado, mesmo como ultra grande angular. Então, sei lá, uma câmera GoPro, por exemplo, ela pode ter, sei lá, eu vou até classificar dessa maneira, nem sei se existe, mas seria uma super ultra grande angular, enquanto a 1740 é uma ultra grande angular, em 17. Então, eu escolhi 7.1 porque é o começo da faixa ótima dessa objetiva, percebe? Então, não que eu tenha uma performance muito pior em zonas que não estejam aí, mas eu gosto de trabalhar porque eu sei que nesta área qualquer lente, qualquer uma, tem uma performance melhor em termos de foco periférico. E como eu ia usar a periferia do enquadramento, porque eu tinha 2 pessoas em planos distantes, eu optei por 7.1. Porque quando eu fiz a primeira medição em ISO 800, em luz natural, a luz ambiente, me deu 7.1. Eu falei, meu, tá ótimo. Eu poderia fechar um pouco mais, mas eu não vou precisar porque eu vou trabalhar em 17 milímetros. Então eu sei que eu tenho uma profundidade de campo relativa bastante aceitável. Então eu pensei, para que eu vou complicar? Eu estou medindo aquela luz ambiente que está pronta, com ISO 800, e eu só acertei os EVs com flash para que tudo ficasse com a mesma fotometria, com equilíbrio de fotometria. Então, sei lá, um exemplo, deu 7.1 no geral e num canto eu tenho 5.6, beleza, com o flash eu vou lá, dou uma luzinha, dou um cheirinho e tudo ali sobe para 7.1, de 5.6 para 7.1. É isso que eu fiz na prática. Então é muito simples, com o fotômetro é muito rápido e aí você faz uma vez e não tem que editar nada. É tudo é 100% correto. Como eu acho que tem que ser feito, beleza? Se você gosta de ficar editando, gastando a tua vida aí, eu respeito. Mas no meu caso, não, porque eu tinha que entregar na hora isso, sabe? Eu até consegui um pouquinho mais de prazo na manhã seguinte, porque eu pedi para ela, falei assim, deixa eu abrir, mas eu poderia entregar na hora. Então, porque tinha umas sujeiras na parede, algumas coisas que eu queria deixar um pouquinho mais legal. Então, foi isso que eu fiz. Tecnicamente, já estava 100% pronto. Então eu queria que você visse aqui o seguinte, olha, eu tinha que mostrar a camiseta aqui embaixo, não numa zona 0, porque senão o detalhe do preto sumiria, então ele tinha que trabalhar numa zona 1, e daí entra o sistema de zonas, que o meu livro pode te ajudar bastante, entendeu? Depois no final eu dou algumas dicas, enfim,
E eu também tinha que mostrar toda a textura do segundo plano da modelo. Então isto eu consigo com 7.1, eu não preciso sair da zona de melhor performance e ir lá para o 22 para ter esse foco pleno do chão até o teto. Percebe como é legal? Como tecnicamente eu estou capacitado a trabalhar, usar no meu equipamento tudo aquilo que ele tem de melhor? Percebe? Eu não preciso correr nenhum risco. Eu vou e faço uma fotometria e acabou. Como eu estou com tudo ajustado, desde a primeira medição com ISO 800, na medida em que a luz foi caindo, eu só fui subindo o ISO gradativamente, usando o fotômetro, porque o sol ia baixando. Aqui é inverno já, é inverno não, é outono, mas o dia começa, o dia é mais curto. E eu cheguei de 800 a 1250 e não tenho ruído nenhum. E no final eu fiz o retrato dos dois com a mesma lente, então mostra que é uma lente para fotografar pessoas. Coloquei em 40, fiquei um pouco mais distante para evitar distorção e resolvi. Olha, esse foi um trabalho tão legal para falar, né, da combinação fotométrica que eu fiz. Mas eu queria que você olhasse só estas duas fotos. Eu separei algumas aqui no Photoshop, só para que você entenda que isso vem dessa capacidade que eu tenho de corrigir a luz ou a deficiência de luz em alguns pontos. Então, se você olha esse primeiro plano aqui, ela tá vendo como está super iluminado? Tem aqui uma alta luz. E aí isso vem da onde? Vem de uma janela do teto. E aí o sol já tinha passado, né, do meio do telhado, então tinha um foco de luz. E aqui atrás você vê que já tem uma fotometria completamente diferente. Está muito mais baixo. Então o que eu fiz? Eu coloquei um flash portátil ali ligado no rádio flash, que eu consigo controlar a distância, para igualar com o EV desse primeiro plano. Então eu subi, né, na escala de cinzas, né, na fotometria, eu subi aqui uma zona, ou algo muito próximo disso, eu não me recordo exatamente. Mas eu fui lá e com o fotômetro passando, eu já vi qual era essa diferença, coloquei no flash, quando eu cliquei estava tudo super igual. Eu vou mostrar só uma foto, que foi um retrato que eu fiz, porque ele é um cara pica das galáxias em escalada, é um cara que, enfim, é um personal trainer de atletas, né, de alta performance, então, e é marido da Diana Carvalho, que foi a coordenadora no livro do Day Etman, que eu falei há pouco tempo atrás. Entendeu? O que eu quero mostrar aqui para você é que essa abordagem técnica é muito importante, e eu falei no vídeo anterior sobre isso. Sabe? Então, se você quiser entender um pouco mais, cara, gasta aí um tempo da tua vida e eu tenho certeza que você vai acelerar muito tecnicamente. É só ir no vídeo, no vídeo que está logo atrás, antes desse aqui. Beleza? Então, se você olha esse retrato, uma parte dessa luz é o fundo, tá vendo? Que é o X, e na frente é o X sobre 2. Eu cheguei a trabalhar aqui, quer ver aqui, vem aqui comigo nos metadados, entre 800 e 1250 de ISO. E você não nota absolutamente nenhum ruído. Eu precisava ter muita qualidade, porque como isso vai para um site de e-commerce, essa parte é do lifestyle. E depois tem a parte do produto mesmo, aquela coisa que é padrão, né, da roupa esticada num cabide, ou sei lá, naqueles manequins sabe, manequim mesmo para exposição. Então, onde o cliente vai clicar e vai ver o modelo, mas aqui é a parte de lifestyle, é a primeira delas, porque agora a gente vai viajar por Portugal inteiro praticamente e vai combinar natureza com o produto, em ação mesmo, na adrenalina. Tá vendo? É um novo nicho. Esse nicho eu nunca trabalhei. E esse trabalho veio da mesma rede, né? Ela ligou para mim e falou: meu, tem que ser você. Lembrando que ela é uma pessoa que fotografa super bem. Então, ela me enxerga como um artista, mas eu, quando olho no espelho, não me vejo como um artista. Eu me vejo só como um fotógrafo que domina a arte de iluminar. Isso sim.
Eles vão lançar uma linha de moda para quem faz escalada. E resolveu abrir uma vertente de venda online desse tipo de produto. Então me chamou. Por quê? Porque eu tenho experiência em moda. Então quando eu cheguei e comecei a conversar com ele, pô, ficou muito legal. Porque ela fotografou com o celular, fez altas fotos. Quando eu vi o trabalho dela, eu falei assim, meu, vamos fazer o seguinte, mais uma vez aconteceu aquilo que aconteceu no nosso primeiro trabalho. A sua leitura e o seu talento para fotografia faz com que os nossos trabalhos sejam complementares, eles ficam mais ricos. Então é diferente de se eu falar, ah, eu sou o artista e você aí não é artista porque você está com o celular. É o que eu sempre falo, quando você tem essa luz constante, fica fácil, porque é o que ela fez, ela não dependia do flash. Então, no e-commerce, a cor tem que estar impecavelmente bem registrada. E é um compromisso que ela não tem. Né? Ela tem só um compromisso com a história e com outros planos que fazem parte daquilo que ela, como criativa da campanha, tem. E eu estava focado em fazer fotos que o cliente, quando fosse ao site dela, clicasse e visse a estampa, cara, assim, até a textura do fio preto ou do tipo de costura que a camisa preta tinha. Então a junção disso cria arte, a arte da empatia, que é o que eu defino né, é a palavra que mais define. Fotografia é empatia. E esse novo nicho que me abriu todas as escolas e do Porto, que são 4 escolas, não, digo, minto, todas essas estruturas de escalada, e em breve, assim que parar de chover, a gente vai para o Gerês, a gente vai para todas essas montanhas e a gente vai fazer o que? Landscape. Sabe? Então eu vou, da mesma forma, o meu X na fotometria vai ser o ambiente e a fotometria manual junto com o flash portátil vão fazer o preenchimento frontal e uma iluminação combinada, como eu ensinei no último vídeo aí, X sobre 2, X sobre 4, ou com frações diferentes. Beleza? Se é isso que você quer, você acabou de aprender. É muito importante que você preste muita atenção em tudo isso que eu vou falar, porque vem de uma experiência que eu já tenho há mais de 30 anos. Então não é uma coisa, né, que se possa jogar fora. Eu estou trazendo para você o teatro da vida real. O YouTube trouxe, não só o YouTube, mas todas as redes sociais trouxeram, né, uma nova forma de vender fotografia, que é não fotografando, criando narrativas que estão completamente fora da realidade. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é autoral. Então, acompanhe aqui comigo a definição no dicionário, beleza? Para não parecer que é uma coisa que eu estou inventando. Então, vamos ler aqui comigo, beleza? Então você vê que está escrito aqui, olha, referente ao próprio autor. Então não existe nenhuma vontade, né, implícita ou explícita de você vender aquilo. O teu grande prazer, o teu grande tesão é o quê? É pegar na câmera e fotografar. Então você só tem compromisso com aquilo que é a tua própria emoção e não tá nem aí se isso aí vai ser vendido ou não, beleza? É o que a gente pode classificar como um hobby. Né? Tem muita gente aí que, sei lá, é hobbyista aí da fotografia e que não quer ganhar dinheiro, que não quer ter essa visão empresarial. Então isso é ser autoral. Não tem nenhuma conexão direta com faturamento, com organização profissional. Então é uma definição que está no dicionário, beleza? É compromisso consigo próprio e que se dane aquilo que o mercado quer ou não quer. Você gosta e acabou. E daí, no outro prato da balança, tá aquilo que eu faço a minha vida toda. Eu sou um fotógrafo comercial.
Beleza? Então vem aqui também no dicionário para que seja justa essa comparação e acompanha aqui comigo a definição. Objeto que é para ser vendido em larga escala, certo? Favorecendo a um vasto público. Opa, aqui as coisas já mudam de figura, porque você tem aí uma outra peça, né, nesse jogo do sucesso na fotografia, que é o cliente, que é o mercado, ou seja, você vai fazer aquilo que gosta, mas você depende daquilo para pagar as suas contas, né? Para dar seguimento àquilo que você sonhou como empresário, como empreendedor, que é exatamente o meu caso, beleza? Então só para estar bem definido o que é uma coisa e o que é outra. E no decorrer desse vídeo eu vou mostrar para você também a definição de artista, que não tem absolutamente nada a ver com ser autoral, porque normalmente quem é autoral tem uma grande dificuldade de vender, porque, enfim, é uma coisa que eu noto nas conversas com as pessoas que me procuram ou com os comentários dentro até das mentorias que eu faço, que demonstram isso. Quando você depende do mercado, quando você depende do cliente, existe um componente que é a empatia, a tua capacidade de ouvir o outro e transformar aquilo no que o outro espera. Obviamente que você pode fazer isso de uma forma artística, sabendo iluminar, sabendo criar, sabendo fotometrar, sabendo dirigir. Então é uma outra coisa. O que diferencia o autoral do artístico é que é uma mistura, né? É uma mistura de dois ingredientes que profissionalmente não são compatíveis. Porque se você é autoral, você está cagando para o outro. Se você é artístico, você pode ser profissional e ter uma visão artística do ponto de vista do atendimento, enfim. Bom, e trazendo tudo isso para a realidade, não existe nada mais real do que o meu próprio caminho, aquilo que eu vivi. E para quem me conhece, sabe que eu comecei com moda, né, em São Paulo, num mercado muito concorrido, com grandes fotógrafos, que, alguns deles hoje são meus amigos. Eu às vezes nem acredito que eu sou amigo daquele fotógrafo que eu via na capa das revistas, na capa de Vogue, na capa de Marie Claire, sabe? Então meu sonho sempre foi fazer moda, mas moda não é ensaio, sabe? Moda não é, enfim, né? Eu optei mesmo por moda do mais alto nível. Então eu tinha que adquirir o quê? Cultura. E aí a cultura do mercado, nesse caso a moda, é muito importante. Antes de você pensar em ser autoral, antes de você pensar em ser artista, você tem que ser culto. Você tem que entender daquela porra. Entendeu? Você tem que entender principalmente que você faz parte de uma cadeia criativa. Guarda essa palavra, cadeia criativa, né? Uma corrente criativa nesse caso, para ficar mais simples. Então é o seguinte, o que eu vou fotografar hoje já vem sendo discutido 6 meses antes, nos desfiles em Paris, em Milão, em Tóquio, entendeu? Aquela informação, ela faz parte de reuniões dentro da revista, da editora, e todo o conceito vem pré-definido. Então essa cultura eu não tenho, porque ela foi desenvolvida dentro da editora. Quando eles chamam o fotógrafo, eles passam aquilo que já foi criado, aquele briefing do que eles querem, entendeu? Então não tem como você querer ser autoral, falar, caga nisso tudo aí, porque eu quero fazer da minha forma. Não é assim que funciona. E o que você vê, mas muito por aí, é o seguinte: o cara, o fotógrafo chega lá, faz uma maquiagem tosca, completamente sem relação nenhuma com as tendências de cor que a maquiagem tem em cada estação. Até aconteceu com o próprio Marlos, esse meu novo mentorando aí, que eu estou muito feliz. Ontem a gente teve nosso primeiro encontro, foi fantástico. E ele me mostrou o trabalho dele, eu falei, cara, que verde é esse?
Porque o verde super distorcido, ele, porque eu aprendi lá no Lightroom, porque eu fiz um curso com fulano. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, para. Você tem que conseguir as cores reais, como eu conseguia no analógico, como eu faço isso em gastronomia, edição zero. Porque, por exemplo, houve aí uma tendência, né, na outra estação, para quem está bem informado, dos tons neon. Então era um lilás neon, um verde neon, tudo muito, quase, enfim, né, tons muito vivos, cítricos. E aí se você mexe no verde da grama, como a foto que ele me mostrou, que ele aprendeu no curso, né? Meu, começa com cu, desculpa, mas veio na minha cabeça, começa com curso, sabe? Não podia ter outro nome. Você mexer no verde da grama porque você acha que quer brincar, né, quer brincar de Deus e mudar as cores da natureza, você atinge o verde do vestido, cara. Sabe? Isso é tão básico, isso me dá uma raiva. Aí você pega algumas pessoas que vendem, né, a ideia dos ensaios, e você vai olhar o tom de pele, aquilo tá tão laranja quanto a pele do Donald Trump, meu, entendeu? Uma coisa assim, ridícula. Então você tá mexendo em canais aí de cor que, meu, fazem desse trabalho uma coisa completamente amadora. Percebe? Então eu vou reforçar isso. Profissional, autoral, ou profissional que seja, que queira ser artista, que queira ter protagonismo, não vai nunca ter espaço onde não existem protagonistas, existem pessoas que fazem parte de uma cadeia criativa, de uma corrente criativa. E você só está na ponta da linha, entendeu? Então você tem que ter ouvido para escutar, só ouvido, fechar a boca, não abrir nada. E você tem que ter o quê? O que eles buscam em você? A tua criatividade. Percebe? Ser criativo aí é fundamental. Então você tem que ser culto e depois com cultura mexer nisso, né? Criar a sua própria receita de iluminação, de direção com criatividade. Você tem que dar continuidade a tudo aquilo que vem acontecendo de 6 meses antes até a tua chegada nessa equipe e você ser tão criativo quanto essas pessoas foram antes de você. Deu para entender como é simples? Então como é que você vai ser autoral? Seja autoral e tudo vai ser legal. É o contrário, velho. Essas pessoas que falam isso nunca estiveram em mercados grandes. Nunca tiveram clientes que vinham com uma reunião de briefing já feita, onde esperam de você criatividade. Não autoridade, vamos colocar assim, dar uma brincada com a palavra, porque seria isso, você seria visto dessa forma. Como é que você pode desdizer uma coisa que já foi criada pelo teu cliente? Como é que você pode fotografar uma mulher viajando na maionese de uma forma autoral, sem dar para ela a certeza de que aquilo que ela está fazendo é uma coisa de moda? Sabe? E é isso que o meu trabalho sempre traz. Mesmo que eu fotografe um chefe ou uma chefe, eu tenho a noção de que a minha leitura é de moda, a direção de moda é sempre muito dinâmica, com movimento editorial. Então tudo isso cria uma receita que me caracteriza enquanto fotógrafo profissional criativo. Se eu quiser ser autoral, eu pego e faço isso para mim. Né? Sem interferência de nada, sem preocupação daquilo ali, pagar as minhas contas e sim, talvez deixar uma mensagem para o futuro mostrando que eu também posso ser artístico, que eu posso ser autoral, mas enquanto fotógrafo profissional, para poder chegar onde eu cheguei, eu sempre fui profissional criativo, beleza? Porque você vai ver aí, um monte de gente que mete filtro, fotogel, pinta coloca verde, amarelo, entendeu? E aquilo ali está completamente fora da tendência de moda. Se você vai nos sites, principalmente na venda online, cara, aquilo ali é tudo fundo neutro. Vogue dos anos 90, cinza neutro, como é neutro o fundo do Photoshop. Imagina se o Photoshop fosse laranja. Aquilo interferia na tua forma de enxergar as outras cores. Então a neutralidade do fundo é uma coisa que faz com que você trabalhe o objeto principal e todo o destaque vá para a peça, vá para o produto, vá para o relógio
Entende? Então tem que tomar muito cuidado com essa desinformação, que é a única coisa que você encontra, como eu digo, com algumas exceções, gente com experiência, nessa rede, sabe? Não tem, é uma rede, é uma armadilha. Muito cuidado. Quando vem essa coisa de overdose de maquiagem, sabe? Isso aí é gente que é autoral. Se você leva isso numa agência de modelo, numa revista, quando você volta, os caras estão mijando de dar risada. Porque mostra que você ignora completamente a cultura do mercado. Olha como isso é sério, beleza? Olá, meu nome é Fernanda Samota, eu sou fotógrafa em Belo Horizonte. Eu tô aqui hoje para falar de uma pessoa que me é muito querida. Antes, meu mestre, hoje meu amigo querido, Fernando Bagnola. Foi o Fê que me ensinou mesmo a gostar da fotografia, a saber o que eu queria dela. Ele me ensinou a aproveitar meu tempo, a planejar meus trabalhos, a tirar o melhor proveito dos equipamentos que eu tinha, e principalmente a não gastar com o que não era essencial. Eu comecei a aprender sobre luz no estúdio mínimo. Era uma sala de escritório com equipamento super antigo, que tinha mais de 30 anos, e a gente fez muita coisa ali, foi muito gostoso. Foi ali que eu realmente digo que eu comecei a fotografar, saber o que era fotografar, saber o que eu estava fazendo. Meu trabalho com fotografia, com família, com grávida, com crianças, que eu amo, quem me conhece sabe disso, teve uma melhora significativa depois de conhecer o Fê, depois do curso com ele, sabe? Eu só tenho a agradecer os desafios que ele me fez e tal, porque foi ele que me fez conhecer a moda, foi ele que me fez entrar no mundo da moda e ver como isso era legal e como isso era bom para mim, como isso era importante na minha vida, na minha carreira. Depois que eu aprendi a conhecer o momento, que eu compreender a luz e saber como trabalhar com isso, eu pude compreender meu cliente e atender as necessidades dele. Eu só tenho a agradecer o Fê. O Fê foi uma pessoa muito importante. A minha vida na fotografia, antes dele era uma, depois dele era outra. Te amo, Fê. Pra vida. Beijo, linda. Sinceramente, aquilo que eu acho não existem fotógrafos artistas. Existem artistas que num dado momento abraçam a fotografia e fazem um trabalho fotográfico. Então eles são artistas fotógrafos. Normalmente essas pessoas têm uma rebeldia que quase afasta do sucesso na fotografia profissional comercial, aquela onde você tem que ter, tem que saber escutar a voz do cliente e transformar aquilo em fotografia. A arte nesse tipo de trabalho que eu faço, ela está na tua capacidade de entregar mais rápido, de iluminar super bem usando fotômetro, de pintar com luz. E quando você faz isso, o cliente fala assim, cara, você é um artista. Então se a gente pega, o Ansel Adams. Here, near the Golden Gate, lives Ansel Adams. Musician, mountaineer, writer, teacher, photographer. O cara é pianista, ele é montanhista, ele é ecologista, ele é escritor e ele é fotógrafo. O Henri Cartier-Bresson, ele começou na pintura, ele é anarquista, ele mesmo se auto-intitula como anarquista. E ele descobriu, no decorrer da vida, a fotografia e depois chegou um momento que ele desencanou da fotografia. No final da vida ele voltou para o desenho, para a pintura. Aí você vê Leonardo da Vinci.
Pô, Leonardo da Vinci. Porra, Leonardo da Vinci, caramba, puta de um artista, não é? Sem dúvida. Mas se você for ver na história de vida dele, meu, ele foi um engenheiro, um engenheiro de armas, né? Ele tem um talento bélico, né? De criação de armas. Projetou o primeiro esboço de um helicóptero, da metralhadora, do tanque de guerra. E ao mesmo tempo faz Mona Lisa ou fazia retratos para ele ganhar uma grana. No momento em que o mercado começou a ficar ruim, ele mudou de cidade. Picasso, que eu vou dedicar inclusive um espaço muito grande para ele, porque combina muito com o que está acontecendo no mundo. Se eu te perguntar qual é a obra mais famosa de Picasso, você sabe me responder? Pensa aí, qual é? Alguns não vão saber, mas quando você fala Picasso, você lembra de artista, né? Você lembra daqueles traços, você lembra da rebeldia, do rompimento. E a obra mais famosa, pelo menos para mim, naquilo que eu estudei, né, sobre a vida dele, e eu estudo profundamente, é Guernica. E Guernica foi a obra que ele fez como revolta, como repúdio a um ataque que a Luftwaffe, né, que é a Força Aérea de Hitler, fez sobre uma cidade que praticamente era, né, porque foi quase destruída, Guernica, que é no País Basco, tal, que tinha durante a Guerra Civil. E foi um massacre tão grande que ele fez uma obra de, acho que tem quase 8 metros por quase 3 metros de altura. E essa obra, na verdade, né, ele estava morando em Paris porque ele teve que fugir da ditadura. E essa obra, ela feria, né, ela cutucava o Franco, né, que é um ditador que estava aliado com Hitler. E agora que eu estou focado no mercado espanhol, é muito importante que eu entenda a cultura espanhola de uma forma mais ampla,
tanto a cultura de comércio, como é que se vende, né, para espanhol, porque se vender para brasileiro é uma coisa, vender para empresário ou para empresas espanholas é outra, português é outro. Então, às vezes, os brasileiros vêm para cá achando que vão arrasar, comer o mercado todo e se lascam exatamente porque não entendem a cultura. Sabe? Mostra um lado muito abrasileirado com uma falta de integração cultural. Então, desse aspecto, você conhecer a arte, você conhecer os ícones é muito importante, mas não é isso que vai fazer você ter sucesso financeiro como essas pessoas vendem. Porque como agora eu tenho uma relação mais estreita e necessária para eu expandir os nichos de trabalho, como Amazon, Espanha, enfim, tudo aquilo que você vem acompanhando, quando eu chego e falo sobre a história de Picasso, que é um orgulho nacional, né, tanto para o País Basco, né, ou mesmo para o território, sei lá, enfim, porque é dividido, né, existem governos separados, mas para a Espanha, que é quase, né, um continente de país, falar em Picasso, um brasileiro, e falar sobre a história, sobre, enfim, sobre a participação dele artística, como um revolta, né? Como um cara, como um rebelde, enfrentando o generalíssimo Franco, que, o cara não era brincadeira, entendeu? Era uma época de ditadura, guerra civil, e o cara foi lá e botou, como diz aqui em Portugal, deu peito às balas, sabe? E é muito legal porque ele tinha aula de fotografia com uma namorada, né? As pessoas chamam de amante, tal, não sei o quê, mas eu prefiro chamar de namorada, que é a Dora Maar, que eu nunca vejo ninguém falar. Uma mulher que dava aulas para o Picasso. E ela acompanhou toda a construção, né, dessa obra que é tão famosa, que é Guernica. E também fez uma cobertura fotográfica, uma reportagem de toda a reconstrução daquele caos que Guernica ficou, né? Virou depois do bombardeio dos alemães. Depois que eles se separaram, quem começou a pintar, né, quem se influenciou por Picasso foi a própria Dora Maar. Então foi muito legal essa troca de energia e pouquíssimas pessoas falam da Dora Maar. Agora, imagina, quando eu vou para a Espanha e num almoço com empresários, eu falo da Dora Maar, falo do País Basco, falo de Picasso, falo de Guernica, isso cria uma empatia. E foi a mesma estratégia que eu usei quando mudei para Portugal. Eu me metia na biblioteca, e eu tenho a sorte de morar num país onde você tem bibliotecas maravilhosas, sabe? Muito bem equipadas, como estrutura, enfim, e também na parte do acervo. Então eu abria os livros e não ficava estudando fotografia, ficava estudando a cultura local, a cultura do mercado. Percebe? Que é a diferença da cultura de mercado, que diz respeito ao nicho. Agora, quando você fala cultura do mercado, é história geral. Então, eu descobria, né, através da leitura, sobre Marquês de Pombal, a importância dele, a reconstrução, né, de Lisboa, depois do terremoto de 1755, que inclusive ele alterou a forma como se construía, porque houve um grande incêndio, sabe? Foi um caos. Então, quando eu sentava numa mesa com portugueses e falava disso, eu ficava diferente daquele brasileiro que vive de camisa verde e amarela, que, enfim, entendeu? Que não se integra, percebe? Eu ficava completamente português e esquecia da minha brasilidade. Só colocava a minha brasilidade quando era necessário. Mas aquilo que eu priorizava era mostrar que eu estava interessado em conhecer o mercado, em conhecer a cultura e, a partir disso, criar novos negócios. Isso me levou a ter sucesso em Portugal.
sabe? Isso me levou a ter sucesso na Itália, na Espanha, fui para o Japão, percebe? E, meu, assim, tô faturando e acabei de mostrar mais um trabalho, mais um nicho que eu conquistei. Então, o meu conselho para você é, olha para dentro do teu coração. Né? Se você ainda não teve a chance, se você teve uma outra atividade, enfim, mas que você resolveu ser fotógrafo profissional e que você tenha sucesso, olha para o teu coração e fala, meu, eu gosto disso. Não vai atrás dessa coisa de, faz casamento porque você vai ganhar 25 pau por mês, ou faz gastronomia que você vai ganhar R$1.000 por dia, sabe? Isso é mentira, velho, essas pessoas não ganham isso, porque se ganhassem não estavam no YouTube. É uma lógica, né? Uma narrativa que você tem que estar atento. Então, eu faço qualquer tipo de trabalho, desde que eu goste. Então, tudo aquilo que você vê no meu site, arquitetura, adoro, gastronomia, adoro, retrato, moda, produto, responsabilidade social com portadores de algumas dificuldades. Assim, tudo isso eu gosto. Se eu gostar disso, eu faço. E é isso que me move durante tantos anos. Eu amo o que eu faço. Então não entra nessa coisa de eu vou te transformar num artista. É muito importante que você pense nisso. O que você gosta de fazer. Beleza? Acho que é importante eu falar isso. E já existe, inclusive na Europa, não sei se é aí no Brasil, mas o tipo de escola que é apontada para a individualidade. Entendeu? Então é muito chato quando você não gosta daquela escola, daquele formato, você é de artes e você está ali tendo matemática, geometria. Entendeu? Então as escolas estão mudando e o que eu estou tentando trazer para você é exatamente isso. E aí que eu queria chegar. O que é o artista? O artista normalmente é aquele que escuta pouco. Sabe? Ele escuta mais a voz do interior, a voz interior. Normalmente o que acontece é uma revolução interior que ele transforma através de um sofrimento, né, de uma dificuldade, inclusive, de transformar aquilo sei lá, num sucesso financeiro, porque ele não está nem aí, aquilo brota. Eu fiz alguns trabalhos de escultura, enfim, que eu considero alguns pontos alguns momentos artísticos que eu tive na minha vida. E sempre foi, ou quando assassinaram, queimado o índio Pataxó em Brasília, que eu fiquei chocado, tratando aquelas pessoas como lixo. Então eu lembro que quando eu entrei, tinha uma placa, você está entrando nos 5% que restam da Mata Atlântica. Aquilo me deu um negócio assim, eu falei, caramba, velho, 95% já foi embora. Entendeu? As alterações climáticas. E as pessoas não estão nem aí, desmata a Amazônia, e é garimpo jogando mercúrio, é uma putaria climática que que atinge o teu neto, o teu filho, tal. Então eu tenho essa rebeldia. E quando eu manifesto, essa é a palavra, quando eu manifesto isso, normalmente é quando eu sou mais artista. Percebe? Mas no dia a dia eu nem faço questão, porque quem é o artista para mim é o chefe. E é por isso que eu digo para você, não interfira naquilo que é o food styling de um chefe Michelin. Porque quando você faz isso, é como se você tivesse entrado no meio de uma pintura, pegou, tirou o pincel e começou a pintar. Mas você vai encontrar aí um monte de gente que diz o contrário. E é bom deixar claro o seguinte, criticar não é atacar. Porque quando essas pessoas criticam o que eu falo, eu não me sinto atacado, são só formas diferentes e você que escolhe. Então o que eu aconselho a você é não se sentir mais frustrado ou frustrada, olhando no espelho e achar, porra, eu não sou artista. Você é artista. Entende? Todo mundo é artista. Todo mundo nasceu igual. Então eu não acredito que existam escolas enfim, um monte de coisa aí que eu nem vou me aprofundar muito para não tornar isso aqui um pouco agridoce para essas outras pessoas. Eu estou falando para você. Então é assim, quando você for... eu acho que na evolução do fotógrafo, no meu caso, do fotógrafo comercial, eu tenho que ter pleno domínio,
técnico sobre a arte de captar a luz e a partir daí transformar isso num negócio. Porque se você for pensar, onde está a arte do Sebastião Salgado? Meu, ele foi um cara, né, praticamente exilado na época da ditadura, onde a cultura era perigosa, e a gente viu isso recentemente, né, onde os artistas são atacados, enfim. E aí ele fugiu, né, daqui e foi com a esposa, que é uma artista, também uma pianista, para Paris, que é onde ele vive até hoje. Mas ele sempre foi um ativista da natureza, assim como o Araquém Alcântara, tal, mas o Sebastião Salgado, ele é mão na massa. Ele reflorestou, acho que já passa de milhões de árvores nativas, é só você pesquisar. Então, ele sempre foi um artista, essa rebeldia. Você vê, ele não ganhou dinheiro com essa rebeldia, mas ele ganhou esse estatuto de fotógrafo artista, porque ele é um artista. Eu vou dar um exemplo, imagina agora, se eu pergunto para você, qual é o fotógrafo artista ou artista fotógrafo, não importa para esse contexto da pergunta, que você acha que é, enfim, que é o primeiro ou segundo ou terceiro, vai, uma lista de 3 que passam na tua cabeça. Pensa aí um pouco. Pensa aí. Pensa com calma, porque é importante. A gente tem tempo aqui. Temos todo o tempo do mundo. Será que o que você pensou é atual ou faz parte dessa outra geração? Entendeu? Então eu fiz uma pesquisa aqui no Comunidade já faz 1 ano. E assim, todas as pessoas responderam, ou era, sei lá, Sebastião Salgado, ou Annie Leibovitz, enfim, todos de uma geração que não é a geração digital, que é a geração que, graças a Deus, foi a minha referência. Então eu sou produto desta outra geração. Eu defendo a luz bem construída, enquanto você encontra os mestres, os influenciadores, dizendo que fotômetro é coisa de dinossauro, apelidando o fotômetro, tirando uma onda do fotômetro e nem sabe usar. Né? Esse canal já passou por grandes sombras aí. Você vê gente falando, o fotógrafo que isso eu fico sabendo através de vocês daqui nos comentários. O fotógrafo que não tem dinheiro para comprar uma câmera nova não é fotógrafo. O fotógrafo que hoje em dia, para dar certo, tem que ser 50% fotógrafo, 50% editor. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou criar um canal para o futuro, porque eu acho que essa geração de agora é uma geração emburrecida, é uma geração aborrecida também com aquilo que é a verdadeira fotografia. E isso aconteceu não é de agora. Eu também tive a sorte de viver a transição, eu sempre trabalhei com filme, sabe, profissionalmente. Todos os trabalhos com Ana Paula Arósio, capas editoriais foram feitos com filme. E eu não podia errar, porque no filme é 0, entendeu? É que nem Fórmula 1. E aí, hoje em dia, né, você vê que que isso, chuta. Não, a câmera faz. A câmera faz, a câmera lê flash. Então, quando aparecer uma câmera que lê o flash, beleza, eu jogo o fotômetro fora. Enquanto isso, eu preciso do fotômetro. Entende o que eu estou dizendo? A profundidade do que eu quero abordar? Então, não fique triste se achando pouco artista, porque isso pode ser uma grande vantagem nesse momento. Então, você tem a fotografia que é autoral, ou seja, aquela que não tem nenhum compromisso com nada além do próprio fotógrafo ou fotógrafa, certo? Eu vou, olho, faço e não estou interessado em vender, em comercializar aquilo, enfim. Se por acaso você tem a intenção de vender, você é um fotógrafo comercial. É autoral, porém comercial. Então você pode vender para lojas de decoração, enfim. Então você tem que ter uma empatia e conhecer aquele cliente, né, que vai comprar o que você tenciona vender, para ver se aquele é o estilo, se ele gosta ou não gosta. E se você aponta para uma galeria, por exemplo, uma galeria de arte,
Quem vai definir se aquilo é arte ou não, não é você, é o galerista, que vai olhar e vai sentir alguma coisa ou não. Então, esse tipo de fotografia autoral, ele ou fica só para a pessoa, e no futuro alguém descobre, né, e classifica como artístico, ou se não é um álbum para ele próprio. Quando você tem a fotografia autoral, ela é só autoral. E as pessoas querem te confundir o autoral com o artístico. Entendeu? Criativo. Percebe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai conseguir transformar a tua fotografia em arte com essa classificação só porque você quer, só porque sim, sabe? É o mercado que vai definir isso. É o mercado de arte. Então, no meu modo de ver as coisas, não existem fotógrafos artistas. Existem artistas que num determinado momento abraçam a fotografia como um modo de expressão. E normalmente essas pessoas, elas têm uma pulsação, vamos colocar, acho que essa é a palavra correta, uma pulsação constante, uma insatisfação que não acaba e que faz com que vá para a fotografia, vá para a música, vá para a escultura, enfim. E não significa absolutamente que vai ser classificado como artista. E o que acontece é que aparentemente ser autoral é mais legal, vai colocar dessa forma, do que ser comercial. Eu não acho. Eu acho que são opções que você faz e, assim como eu acabei de falar, se você não souber vender o seu trabalho, você vai morrer sem grana e cheio de fotos que você acha que são artísticas e que o mercado não absorve. Então, em qualquer, enfim, tipo de relação interpessoal que envolva o teu trabalho, seja ele autoral ou comercial, a empatia com a pessoa que vai adquirir é super importante. A capacidade de interpretar aquilo que o mundo precisa e ele, assim, transforma isso em arte dentro do mundo que ele vive, o mundo interior, e existe uma conexão artística. E não é a pessoa que tem que dizer se aquilo que ela faz é arte ou não. É o mercado, é o mundo, é a tua influência no teu espaço e de que maneira aquilo vai mudar a vida das outras pessoas, entendeu? Que tenha uma humildade para deixar que o futuro avalie se você né, ou foi um artista ou não. Qual é a tua contribuição para melhorar o mundo, para mudar aquilo que está instituído? Eu me considero um fotógrafo, não me considero um artista, percebe? Porque o artista para mim é o meu cliente. A arte que eu quero que ele sinta é a arte do atendimento, da empatia e da minha capacidade de interpretar aquilo que é a arte dele. E é por isso que eu me envolvo com moda, com gastronomia, percebe? E principalmente com o universo feminino. Porque eu quero interpretar todas aquelas visões, né, interiores e transformar isso numa imagem. Beleza? Van Gogh morreu, né, segundo a história, existe aí duas maneiras de interpretação. Uma que foi um tiro acidental, né, que ele levou durante um passeio ou uma caçada, não me recordo direito, mas que foi acidental. E aí ele morreu por causa disso. E outra que ele se suicidou, que é aquilo que os estudiosos de arte apontam como sendo a mais plausível. Porque ele viveu um dilema, né? Ele teve uma tempestade no cérebro durante a vida toda. Ele vendeu pouquíssimos quadros. Ele achava que a arte dele, né, não era boa. E hoje o cara tem quadros que foram vendidos a 66 milhões de dólares. O êxito financeiro vem talvez para os descendentes.
Então, quando você ouve esse discurso de para você ter êxito financeiro, você tem que conhecer os artistas, isso é uma narrativa contrária àquilo que eu acredito. Você vê, enfim, né, você vê os artistas, vamos pegar o The Voice, que é o mais atual. Porra, você vê gente que canta muito, mas que não é artista. Então o que eu estou tentando trazer para cá é uma outra forma de você avaliar a verdade. Claro que ser artista pode ser que no futuro crie algum destaque, ou não. Pode ser que inclusive seja o teu pior atributo pessoal. Nunca se sabe. Mas para você ser bem-sucedido como artista, você tem que desenvolver a empatia comercial, que é uma coisa que normalmente o artista não tem. Por isso que precisa de um marchand, de um representante, enfim, para poder fazer essa interlocução, né, essa relação interpessoal com o mercado, porque às vezes o artista é muito chato. E quando você vai pesquisar mais a fundo essas opiniões e o trabalho dessas pessoas que criam fábricas de artistas, você olha o trabalho, aquilo ali não é nada, aquilo ali não vai ficar, aquilo é volátil, desaparece. Porque o que define um artista é a capacidade que ele tem durante a presença dele no mundo de mudar, de alterar completamente aquilo que é uma doença, seja social, ou seja, enfim, uma doença que seja ambiental, como é o caso do Sebastião Salgado. Ele é a favor da natureza, ele é a favor do índio, porque ele vive isso, percebe? Então ele é um artista porque o trabalho dele fotográfico muda a forma como as pessoas, né, que não estão no meio que ele vive enxergam e ajudam a alterar a história. E é muito importante que você entenda o seguinte, existe uma nova geração. E eu nunca tive problemas geracionais, né, vamos colocar dessa maneira, porque sempre havia um respeito pela geração anterior. Mas hoje em dia, o que acontece é assim, é uma explosão, sabe? De um monte de cabeça de cogumelo que não entende, não sabe nem se você faz duas perguntas técnicas sobre balanço de brancos ou sobre fotometria, os caras só falam merda, entendeu? Mas são coaches, cara, assim, são mentores de carreira, que vocês sempre vão mandando comentários. Então eu aprendo muito sobre o que está acontecendo, sobre essa realidade triste da fotografia digital, né? Não da fotografia como um todo. Porque aparecem gênios, mas gênios que falam pro espelho. Entendeu? Eles são pessoas que se acham geniais na fotografia, mesmo não tendo base nenhuma. Então só podem viver na internet, né? Porque na realidade, se você vai ao portfólio, pô, não tem nada, zero. Existem pessoas que chegam no mundo, né, e deixam uma grande marca. Então gênio para mim é Niepce, Florence, que morava no Brasil. Então esses caras são gênios. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado você a ficar mais, a sentir mais segurança, sabe? E entender que não é porque você, enfim, se inspira em outros artistas que você vai precisar disso para ter sucesso. Nada disso. O que você precisa é ter um esforço técnico, dominar a luz, parar de ser chutógrafo, editógrafo e perder tempo com gente que vive só de curso. A menos que você queira ser um vendedor de curso. Daí aqui você não vai fazer nada, né? Não vai aprender coisa nenhuma. Você tem que aprender com essas pessoas. Aqui é o teatro do mundo real. Eu falei pra vocês que eu tava preocupado pra caramba, velho, entendeu? Porque o mercado tinha parado há 2 meses atrás, com essa coisa da guerra, entendeu? E eu falei, porra, o que eu faço? Eu só faço fotografia a vida toda, nunca fui outra coisa. Então é isso que eu quero passar pra você. Não acontece por acaso.
É um processo, é como se você quisesse apressar, né? A tua mulher ficou grávida e você fala assim, meu, nasce rápido. Não, tem todo um trabalho de gestação, de nutrição, de cuidado para que esse bebê, que no meu caso se chama fotografia, tivesse nascido com saúde, saúde técnica, saúde cultural. E se você acha que faz sentido entrar em contato comigo, cara, eu sempre respondo. Entra em contato comigo e fala, porra, nem sei se você vai me responder. Claro que vou, sabe? Tem canal no YouTube, velho, isso aqui é nada, é zero, entendeu? Do ponto de vista de ser celebridade. Qualquer um tem um canal no YouTube. Então não é porque eu tenho um certo nome que eu vou achar que eu sou mais do que você. Manda mesmo, se tiver alguma dúvida, meu, vai ser um prazer e eu vou passar melhor o tempo aqui, tá bom? Se você achar que a mentoria faz sentido para você, né, se, enfim, que aquilo que eu falo pode te ajudar, entre em contato, a gente troca uma ideia também. Os meus e-books podem ajudar e ajudam mesmo para que você interiorize, é super barato, é uma coisa que é simbólica praticamente e que vai fazer com que você dê esse salto. Tá bom? Então até o próximo vídeo, que vai ser rapidinho. Esse mês aqui eu tenho mais só essa semana para fazer academia. Então nessa semana eu já tenho esse vídeo pronto. E daí na outra, quando eu estiver aqui, enfim, né, em repouso, eu venho aqui e já faço um novo, pensando aí em você, em alguma coisa que possa te ajudar. Tá bom? Um abraço forte aí, um beijo no coração. Que o Brasil aí volte a ser Brasil.